Estou muito feliz de poder estar fazendo isso pela primeira vez, como o pastor Michel falou, em casa, com a minha família. Talvez hoje eu não fale nada novo para você, mas eu acredito que o poder não está na novidade, mas na palavra de Deus. E que isso possa falar ao seu coração da mesma maneira que essa palavra falou ao meu, porque podem ter certeza, essa palavra, antes de tudo, me corta muito. E, amém. Eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Amém. Lucas 12, a partir do versículo 35. Amém. Diz assim: Estejais prontos para servir, e conservai acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes aos servos quando esperam o seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que assim que chegar e anunciar-se, possais abrir-lhe a porta sem demora. Felizes aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Com toda certeza vos asseguro que ele se vestirá para o servir, fará que se reclinem ao redor da mesa e pessoalmente irá ao encontro deles para servi-los. Ainda que ele chegue durante a alta noite ou ao raiar do dia, bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar preparados. Compreendei, entretanto, isso: se o pai de família soubesse a que hora vinha o assaltante, não permitiria que a sua casa fosse invadida. Ficai também vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos o esperais. Então Pedro indagou: Senhor, estás propondo essa parábola para todos nós, para nós ou para todas as pessoas? Ao que o Senhor lhe asseverou: Quem é, portanto, o administrador fiel que age com bom senso, a quem o Senhor encarrega dos seus servos para ministrar-lhe sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor surpreender agindo dessa maneira quando voltar. Asseguro-vos que ele o encarregará de todos os seus bens. Todavia, imaginai que esse servo pense consigo mesmo: meu senhor tarda demais a voltar, e por isso comece a agredir os demais servos e servas, entregando-se à glutonaria e à embriaguez. Entretanto, o senhor daquele servo voltará no dia em que ele menos espera, e num momento totalmente imprevisível, e o punirá com todo rigor e lhe condenará ao lugar dos infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja e nem age para agradá-lo, será castigado com extrema severidade. Contudo, aquele que não conhece a vontade do seu senhor, mas praticou o que era sujeito a castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais ainda será requerido. Amém? Essa palavra eu estava escutando no café da manhã, olha que leve. Eu fazendo minha panquequinha de banana, e eu gosto de deixar o áudio da Bíblia, sabe? De manhã eu fico ouvindo enquanto eu faço as coisas, enquanto eu como e tal. E eu estava ouvindo esse capítulo de Lucas e me tremi todinha. Quase que eu deixo queimar meu café nessa parte. Porque é muito forte. É muito forte. E aí, esse trecho da Bíblia, né, conta que Jesus estava contando uma parábola aos seus discípulos, né? A parábola do servo fiel e do infiel. E Jesus, nessa parábola, ele compara as atitudes dos dois tipos de servo, né? Do servo fiel e do infiel. E ele fala que o servo fiel, ele estava sempre à espera do seu senhor. E ele agia com responsabilidade diante daquilo que lhe foi entregado, diante daquilo que lhe foi pedido. Ele se apressava em fazer as coisas direito e ele vivia à espera do seu senhor. Enquanto o servo infiel, ele não esperava a volta do seu senhor. Ele pensava: está demorando demais, vai voltar hoje não, vai voltar só semana que vem, está tudo bem. E ele não agia com responsabilidade diante daquilo que ele tinha recebido, diante daquela ordem que ele tinha recebido do seu senhor.
né? E Jesus termina essa parábola dizendo que a quem muito é dado, muito é pedido. E é sobre isso que eu queria falar hoje, sobre essa responsabilidade que nós temos diante daquilo que o Senhor nos confiou, diante daquilo que o Senhor nos entregou. E que, sendo muito ou sendo pouco, o fato é que Jesus vai nos pedir aquilo que Ele nos deu. E aí, cabe a nós andarmos à medida da perfeição alcançada, como fala a palavra. Amém? E, quando a gente dá algum presente a alguém, ou alguma tarefa a alguém, existe uma expectativa da nossa parte de que aquele presente seja bem utilizado. Por exemplo, quando eu dou um presente para alguém que eu conheço, eu procuro saber o que aquela pessoa ia usar e pretendo que aquela pessoa goste do presente, pretendo que aquela pessoa faça um bom uso. Por exemplo, se eu der um livro para alguém, eu espero que ela possa ler aquele livro primeiro e que aquele livro possa impactar a vida dela e, quem sabe, até de outras pessoas. Então, existe uma expectativa da nossa parte de que as coisas que nós damos a alguém sejam bem utilizadas. Assim como existe uma expectativa da nossa parte quando nós designamos uma tarefa para alguém, nós esperamos que aquela tarefa seja cumprida. Por exemplo, se você é dono de uma empresa, né? E aí você contrata um funcionário para executar determinada tarefa. Você, como dono e conhecedor da sua empresa, você sabe que aquela tarefa precisa ser feita para a empresa continuar crescendo, para a empresa continuar existindo. E aí você contrata esse funcionário com a expectativa de que ele cumpra aquele dever, né? No reino de Deus é mais ou menos parecido, sabe? Deus nos dá presente esperando que eles sejam bem utilizados, sejam utilizados com responsabilidade. Sabe quando um pai dá um carro para o filho e fala, usa com sabedoria, mas usa, tá aí, é teu. Deus faz a mesma coisa, sabe? Ele nos dá presentes, Ele nos dá dons, Ele nos dá talentos, e que Ele espera que nós possamos usar com sabedoria e com responsabilidade. E vamos supor, você é o dono dessa empresa, né? Vamos continuar com essa empresa na cabeça. E você vê que o seu setor de marketing está um pouco parado. E aí você pensa, eu vou investir nesse setor. Eu vou investir neles para que eles tenham capacidade de melhorar, para que eles tenham capacidade de fazer algo melhor. E aí você vai lá, chama todo o setor de marketing, aí você promove palestras, você promove cursos, você promove workshops. Você compra equipamentos novos para dar para aquele setor, você compra um computador novo, uma câmera nova. Você equipa eles e você espera que daqui a 1 mês ou 2 meses, sua empresa esteja alcançando mais pessoas. Você espera que o seu marketing melhore. Por quê? Porque você deu muito para aquele setor. Você investiu naquele setor, então você espera que ele melhore, que ele dê uma resposta diante daquilo que você entregou, que você confiou. Né? E Deus faz a mesma coisa. Deus espera que nós façamos algo com o que nós recebemos e com o que nós aprendemos da parte dele. E é porque ele precisa que nós façamos isso. Deus não precisa que nós façamos nada disso, mas ele escolheu nos usar. Deus é todo poderoso e ele poderia fazer tudo sozinho, claro. Mas olha que maravilha. Um Deus tão poderoso escolheu usar uma pessoa tão limitada como eu, como você. Isso é incrível, isso é um privilégio, isso é um presente. Ele nos escolheu para sermos cooperadores do seu reino. Ele nos escolheu para sermos mordomos das suas coisas, sabe? E trabalharmos com responsabilidade, como filhos maduros que trabalham com o Pai, que cuidam das coisas do Pai, para que aquele reino se expanda. Quando a gente fala, Deus estabelece o teu reino aqui na terra e tal, a igreja precisa fazer isso. Somos nós. Nós somos o corpo de Jesus na terra. O reino será estabelecido quando nós trabalharmos, quando nós cooperarmos com o reino dele para que ele se estabeleça. Não adianta a gente orar e não fazer, sabe? E
antes de vocês esquecerem. Isso me corta mais do que sei lá o quê. E aí, tudo isso que eu falei é basicamente uma lei da física. Você pode me dizer. A lei da ação e da reação, não é? Tudo que envolve uma ação requer uma reação. Isso é natural. Isso é o que se espera, sabe? E a mesma coisa acontece com o nosso corpo. Quando nós nos alimentamos melhor, o que é que nós esperamos? Ficar mais saudáveis, ter mais força, ficar com o cabelo mais bonito, ficar com a pele mais bonita, não é? Nós esperamos esse resultado, porque nós estamos investindo na nossa saúde, no nosso corpo. E aí eu quero te perguntar, se você sabe, que existe uma função do corpo que é vital para isso acontecer. Claro que seu coração precisa estar batendo, você precisa estar respirando, você precisa estar vivo, amém? Mas existe outra função do corpo que é vital para que isso aconteça, para que você fique mais saudável com os alimentos que você ingere. Vamos lá, aula de biologia, alguém arrisca? Tu, que ainda tá fresquinho na cabeça. Essa função é o metabolismo. O metabolismo, ele é responsável por fazer com que isso aconteça. Por fazer com que o que você come se transforme em saúde. Se transforme em força. Se transforme em vigor, se transforme em energia. E aí eu vou lá para o livro mesmo de biologia. E eu vou falar uma breve definição do que é metabolismo. E eu quero que você preste muita atenção nisso. O metabolismo é uma reação do organismo vivo que transforma as substâncias ingeridas, liberando energia para manter o corpo ativo. Eu vou ler de novo. Metabolismo é uma reação do organismo vivo que transforma as substâncias ingeridas, liberando energia para manter o corpo ativo. E aqui dessa definição, eu quero que você guarde na cabeça duas palavras: reação e transformação. O metabolismo acontece assim. Você pega lá a sua comida, né, seu alimento. Você escolhe um alimento bem saudável, por favor. Às vezes você pode escolher um hamburgão, mas tudo bem. Mas aí você escolhe o seu alimento. Você come esse alimento. O seu organismo digere esse alimento. Quando você come, o seu organismo reage àquilo que você comeu. Aqui fala. É uma reação do organismo. Você fez uma ação, você comeu. E o seu organismo reage, o seu corpo reage àquilo que você comeu. E essa reação é que faz o metabolismo acontecer. Todas as sínteses químicas e tudo mais e tal. Que transforma isso que você comeu em energia. Para que você se mantenha saudável, para que você se mantenha ativo. Ele extrai do alimento que você comeu todos os nutrientes, todas as vitaminas e proteínas e tudo que é importante para o corpo se manter saudável. Ele reage a isso, ele distribui isso no corpo e ele transforma isso em energia também. É tanto que quando tu toma café, tu fica ligado, né? Pelo menos eu, para virar as noites, e eu nem gosto de café, mas eu, para virar as noites fazendo trabalho e tal, você fica mais desperto. Por quê? Porque o corpo, ele reage à cafeína. E ele metaboliza essa cafeína, transformando ela em muita energia. E você pode estar se perguntando o que tem a ver, né? Mas se isso acontece no nosso corpo físico, biologicamente falando,
isso também deve acontecer no corpo de Cristo. Não deve? Porque não é à toa que o Senhor usou essa figura do corpo para assemelhar a sua igreja. E como é que isso funciona no corpo de Cristo? Nós temos o alimento. Nós temos comido desse alimento. Mas como para o corpo não basta só comer, nós temos que reagir ao alimento que nós comemos. Sabe por quê? Quando você come, mas o seu corpo não metaboliza, aquilo vira gordura. E eu tenho certeza que você já ouviu falar de obesidade espiritual, não já? É por isso que acontece isso. É por isso que existe a obesidade espiritual. Porque às vezes a gente não tem reagido àquilo que nós temos comido. Porque às vezes a gente não tem metabolizado todas essas palavras, digerido todas essas palavras. E aí você lembra das duas palavras que eu falei? Reação e transformação. Quando há essa reação do corpo com aquilo que nós comemos, aquilo que nós comemos é transformado dentro de nós em força, em energia. E qual a finalidade da energia? Que você faça alguma ação. Porque sem energia você não consegue trabalhar, você não consegue estudar, você não consegue raciocinar direito. A finalidade da energia é te possibilitar que você faça alguma coisa. Por isso que é importante escolher alimentos saudáveis. E essa palavra me corta até nisso. Mas é assim. E aí esse alimento é transformado dentro do corpo em ação. E a mesma coisa dentro do corpo de Cristo. Aquilo que nós comemos precisa ser degustado, sim. Precisa, ai, que delícia, que delícia. É bom comer alguma coisa gostosa. E a palavra de Deus é gostosa. Toda ela, até as partes que doem. Às vezes na hora não é bom não, mas depois você vê que é bom. E aí você degusta aquilo e, ai, nossa, que delícia. E aí você reage. Você fala, meu Deus, não é que é verdade? E aí é bom quando você sai do culto e fica com a palavra martelando na cabeça. Como muitas vezes os pastores me fazem sair daqui. Eu, meu Deus. E aí eu passo a semana, meu Deus. E meu Deus, e meu Deus. Mas isso é o corpo sintetizando o que comeu. É o corpo reagindo ao alimento. Mas aí não para aí. Essa reação, ela precisa ser completa e aquilo precisa ser transformado dentro de nós em alguma ação, em alguma atitude. A palavra de Deus, ela precisa provocar em nós mudanças, ações. Eu não posso só comer, eu não posso só me impactar, mas eu tenho que viver. E aí isso é feito por nós? Essa transformação? Não, graças a Deus. Mas é feita pelo Espírito através da palavra. E aí a gente tem que deixar com que o Espírito nos transforme através da palavra, para que nós possamos mudar de direção, para que nós possamos agir de acordo com a palavra. Isso é o metabolismo completo no corpo de Cristo. E é da vontade de Deus que nós sejamos transformados, amém? Lá em Filipenses 1:6 fala assim:
Pois estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele não quer só que você coma e guarde e aquilo acabe virando gordura. Porque sabe o que acontece? Com a obesidade espiritual, ela nos tira vitalidade. E aí a gente tem comido, mas não se sente ativo, não se sente tão vivo, sabe? Claro, aquilo não virou ação dentro de você, aquilo não virou a energia dentro de você, dentro do corpo. E através de que nós somos transformados? Através da palavra, pelo Espírito. E isso está em 2 Timóteo 3,16. Que fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Tudo isso que eu preciso para mudar de direção eu encontro na palavra. Não tem alimento mais saudável do que a palavra de Deus. Não tem lugar mais rico onde o meu corpo, onde o corpo de Cristo pode extrair nutrientes para viver e para ser um corpo saudável. Porque é muito contraditório que o corpo de Cristo não seja saudável. E o corpo somos nós juntos. O corpo é a igreja. Então, eu preciso ter consciência de que essa palavra precisa me transformar. Tá, mas aí por que eu preciso ser transformado? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, quem concorda? Amém. Mas existiu uma coisa que foi o maldito pecado, que ele entrou na humanidade, ele distorceu coisas em nós, ele deformou coisas em nós, e é por isso que nós precisamos da palavra para sermos transformados, mais uma vez, e parecermos com Cristo cada dia mais. E aí você quer um exemplo disso? Não um exemplo bom. Mas eu sou meio medrosa, sabe? Os pastores sabem. Sou meio medrosa para fazer as coisas para Deus e tal. Isso atrapalha muito. Mas eu tenho consciência de que o medo não é uma característica de quem me fez. O medo não é uma característica do meu Criador. E é por isso que eu preciso da palavra de Deus, porque nela me fala que Deus não me deu um espírito de medo, mas de poder, de intrepidez, de coragem, de ousadia. Como a minha amiga Thaís me lembrou hoje de manhã. Eu acordei com essa mensagem, ela como uma boa amiga e me conhece muito bem, sabia como eu devia estar me sentindo. Ai, meu Deus do céu, eu vou pregar, eu não sei o que dizer, eu tô com medo. E ela me lembrou nessa palavra. Eu falei, é isso. E eu sei que tudo está sendo gravado e vai ser usado contra mim depois. Mas amém, é para ser usado mesmo. Porque é verdade. E eu não quero andar na mentira, eu quero andar na verdade. Mesmo que isso doa, mesmo que isso custe, mas eu quero. Eu quero, eu preciso. Porque eu sei que o meu Senhor não tem medo. E eu sei que eu preciso me parecer com Ele. E eu sei que Ele deu de graça um espírito que me dá coragem. Um espírito que me dá intrepidez. Porque eu sei que Ele me deu sem eu merecer o seu amor que lança fora o medo. Porque eu sei que é da vontade dEle que eu seja transformada à imagem e semelhança do seu Filho. Para que eu me pareça com Ele, para que a sua glória seja manifesta através da minha e da sua vida. E o Senhor é bom, é tão bom que Ele nos deu o Espírito.
Ele nos deu o Espírito Santo habitando dentro de nós, para que nós possamos ser transformados. Ai, Jesus. Eu tô sentindo que eu tô dando murros em mim mesma. E talvez, muito provavelmente, eu precise escutar e ler isso muitas e muitas vezes, para que eu consiga metabolizar isso dentro de mim, sabe? Para que eu consiga digerir que não é o medo que me governa. Porque muitas vezes a gente sabe, mas a gente não digeriu ainda. E é por isso que essa palavra sempre é viva, sempre é nova. Por mais que a gente tenha lido várias vezes, mas talvez aquilo ainda não seja uma verdade na minha vida. É por isso que a palavra nunca envelhece. Sempre tenho que aprender, sempre tenho que mudar, sempre tenho que extrair da palavra. Só o Novo Testamento já tem mais de 2000 anos. E eu preciso metabolizar isso dentro de mim. E você precisa metabolizar isso dentro de você. E talvez não seja o medo que ele atrapalhe, mas a mentira. Ou talvez não seja a mentira, mas os vícios. Ou talvez não seja o vício, mas qualquer outra coisa, sabe? Sempre tem. E aí eu preciso entender que eu não posso me enterrar por causa do medo. Eu não posso enterrar o que Deus me deu e o que Deus te deu por causa do medo. E sabe o que isso me remete? Tem que ter uma piada interna. Você lembra da parábola dos talentos, né? Das moedas de ouro? Vamos ler. Mateus 25. Mateus 25, a partir do 14, do versículo 14. Posso ler? Amém. Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas, saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de conta com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas, chegou e entregou mais 500, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado, que havia recebido 200 moedas, chegou e disse: o Senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui está mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco.
e quando eu voltasse o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Misericórdia, eu não posso realmente enterrar nada. E aqui eu quero dizer que nada foi combinado com os meninos do louvor. Mas a primeira coisa que eu entendo nesse texto é que esses dons, esses talentos que o Senhor me confiou, não são meus, são dele. E por isso voltam para ele. Tem que voltar para ele. Sabe, esse é um dos textos que mais embasam o princípio da mordomia. Que é cuidar das coisas a que nós fomos confiados e multiplicar. E quando eu leio esse texto, eu entendo essa multiplicação, não só para nós, assim, mas se tratando de hoje, de nós, essa multiplicação eu vejo como outras pessoas. Sabe por quê? Porque quando eu não escondo um talento ou um dom, ele pode ser um instrumento que Deus usa para alcançar outra pessoa que tem aquele talento e aquele dom e está escondendo. Quantas vezes eu fui ministrada por pessoas que tinham os mesmos problemas do que eu. E por isso eu entendi que no Senhor havia redenção para mim. Havia esperança para mim. E aí quando o Senhor voltar, Ele receberá muito mais daquilo do que Ele deixou, porque nós cuidamos bem. Porque nós desenvolvemos os dons. Nós não somos capazes de produzir dons e talentos, mas nós podemos aperfeiçoar, desenvolver. Nosso papel é usar isso para a glória de Deus. Às vezes eu me vejo como esse cara que teve medo e enterrou, sabe? Mas aí eu vejo o quanto os outros empregados deixaram o Senhor feliz por terem cuidado bem daquilo que eles estavam responsáveis. E aí eu sinto essa vontade. Eu quero fazer o meu Senhor feliz. Eu quero deixar o meu Senhor feliz e contente quando Ele voltar. Eu quero provocar um sorriso no rosto dEle. Isso para mim era impossível, mas pela graça nós fomos feitos filhos. Foi nos confiado coisas em que Ele não dá para mais ninguém. Quem nessa terra, no mundo, poderia ter dons espirituais senão os filhos de Deus? E aí essa vontade de deixar o nosso Senhor feliz deve ser maior do que o nosso medo. E saber que esses dons, esses talentos não são nossos, mas dele. E que é de direito dele receber de volta. Ele é. E aí aqui, estou quase terminando. Eu queria trazer 3 pontos acerca desses dons e desses talentos. E o primeiro deles é justamente isso que eu disse. Esses dons, esses talentos, eles não vêm de nós. E aí vamos para a palavra. Tiago 1,17. Bem conhecido esse texto.
toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Graças a Deus, isso não vem de mim. Nada do que eu tenho vem de mim, nada do que eu tenho de bom vem de mim, graças a Deus. Porque eu sei que se viesse de mim não teria poder algum. Porque se viesse de você não teria poder algum. Mas como é do Pai das luzes, isso tem poder, sabe? Para outras pessoas. Não por você, não por mim, mas porque Ele é quem é o dono disso tudo. E faz parte do propósito dele usar isso para a sua própria glória. E que privilégio para nós. E aí, como eu falei, os talentos eles podem ser aperfeiçoados. Mas eles não podem ser produzidos por mim. E aí, um exemplo bem prático disso, os músicos. Vocês conhecem o Henrique, né? O líder de louvor, baixista também. Nós somos amigos há alguns anos. E eu sempre admirei a habilidade que ele tem de tocar. Acho que se der uma gaita de fole na mão daquele menino, ele toca. E sabe de uma coisa? Ele não aprendeu porque ele estudou. Ele simplesmente pegou os instrumentos e começou a tocar. É talento, dado por Deus. E aí ele pode aperfeiçoar, ele pode estudar. Como ele fez, ele estudou. Depois disso, algumas coisas mais técnicas e tal. E aperfeiçoou aquilo que ele já tinha recebido do Senhor. Mas ele não produziu nada. Não é dele, é de Deus. E é por isso que volta para Deus. E aí uma pessoa que não tem aptidão nenhuma para música e tal, pode estudar, pode fazer uma faculdade de música e tal, e pode ser tão bom tecnicamente quanto ele, mas quem tem um dom, a gente sabe, né? Quem tem um talento de Deus. E eu sou cercada de amigos com dons incríveis, com talentos incríveis. Que não são deles, mas que são de Deus. E isso é muito mais bonito ainda, porque quando eu olho para eles, eu vejo o quanto Deus é bom. Porque a vida deles é motivo para eu glorificar a Deus. E não só dos meus amigos músicos, que todos têm talentos dados por Deus, mas, meu Deus, eu conheço tanta gente com talento de Deus, assim, sabe? Que me deixa, meu Deus, extasiada. E aí, esse era o primeiro ponto, que não vem de nós. E aí, o segundo ponto é que eles não são só para nós. Amém? E eu digo que eles não são só para nós porque, querendo ou não, a gente acaba desfrutando daquilo que Deus nos deu. Porque se isso lhe deixa feliz em poder exercer isso, você já está desfrutando. Se isso te deixa satisfeito em poder estar no centro da vontade de Deus e exercendo aquilo que você foi chamado para exercer, isso já está te edificando, você já está desfrutando disso. Mas os dons e talentos que Deus nos dá são essencialmente para outras pessoas. São especialmente para edificar a vida de outras pessoas. E aí eu queria fazer um adendo aqui, que é uma diferença entre os talentos, que às vezes a gente chama de dons também, talentos ou dons, mas com o sentido de ser um talento, de ser uma habilidade, e os dons espirituais, que é uma coisa mais específica da igreja e tal. E aí o talento é justamente isso, é uma aptidão, é uma habilidade que facilita a execução de propósitos específicos. E o talento, ele engloba várias áreas da vida. Tanto profissional, acadêmica, ministerial. E geralmente são usadas para outras pessoas. Por exemplo, talento na profissão.
Uma vez eu estava na faculdade, teve uma palestra lá com uma arquiteta que ela é muito conhecida e ela é muito criativa, extremamente criativa. E aquilo, meu Deus, eu vendo os projetos dela, ela tem a ideia de transformar uma coisa assim completamente. Você fala, vale, isso é feito disso? É uma coisa assim, sabe? Não é dela, não. Eu não sei se ela usa esse talento para a glória de Deus, mas não é dela. Não é. E aí, existem pessoas com talentos nas suas profissões, com talentos nos seus ministérios, assim, dentro da igreja, que eu digo, porque tudo é sagrado. Existem, talentos englobam muitas coisas. E os dons espirituais, que a Bíblia relata, dos dons espirituais, eles são capacitações espirituais dadas por Deus para os seus filhos, a fim de edificar a sua igreja. E aí vamos ver isso na Bíblia. 1 Coríntios 12. E eu queria que vocês abrissem, para eu poder beber água. A partir do versículo 4 até o 11. 1 Coríntios 12, 4 ao 11. Posso ler? Amém? Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é outorgada a fé, a outro pelo único Espírito dons de curar, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedades de línguas e ainda a outro interpretações de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas coisas e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Esses são os dons espirituais que a Bíblia fala e a palavra é bem clara, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Se você tem um dom espiritual, mas não exerce na igreja, você está deixando de edificar o corpo. Você está retendo algo que não é seu. Eu estou retendo algo que não é meu. Mas quando isso é usado, quando esse lugar é tomado e você exerce esse dom que recebeu de graça pelo Espírito, o corpo é edificado e todo mundo sai ganhando. Eu não sei se isso já aconteceu, mas eu nunca vi um profeta profetizar a si mesmo. Pode ter acontecido, mas eu não conheço. Um profeta que chegou no espelho e falou: eis que te digo. Exato. Mas ele profetiza outras pessoas, ele profetiza a igreja, ele profetiza... Não profetiza? E geralmente quem tem poder de curar também, quem tem o dom da cura, não cura a si mesmo, mas cura outras pessoas. É porque não é para você e nem é seu. É para a glória de Deus e para edificar a igreja. E é só nesse lugar, usando para a glória de Deus e para a edificação da igreja, em que o dom espiritual tem sentido. E aí, esse princípio de que não é só para nós, né? Se estende também além dos dons e talentos, que podem e devem ser usados para a glória de Deus, se estende também ao conhecimento de Deus. Tudo que nós conhecemos e aprendemos de Deus, da palavra, deve ser compartilhado. E aí, tem uma frase de alguém que meu Deus,
eu não me lembro de quem é essa frase, mas eu tenho certeza que eu já ouvi, que dizia mais ou menos assim: se você fizer um curso de teologia e todo esse conhecimento não te fizer querer servir os seus irmãos, você está fazendo errado. Porque todo conhecimento que você aprende, que você retém da parte de Deus, é para ser liberado. É para ser compartilhado e é para servir os irmãos. E aí, eu não vou nem tão longe, você nem precisa ter um curso de teologia. Mas se um versículo, cara, esse versículo mexeu comigo. Compartilha com alguém, vai que, né? Vai que. A Thaís compartilhou comigo hoje esse versículo de que Deus não me deu espírito de medo e surtiu muito efeito, graças a Deus. Ela nem fez curso de teologia, mas me edificou. E é aquilo que eu falei no começo. Sendo muito ou sendo pouco que nós recebemos, nós temos que caminhar à medida da perfeição já alcançada. E aí, para encerrar, o terceiro e último ponto, mas não menos importante, nós entregamos e exercemos esses dons, talentos e o conhecimento, o que recebemos, né? Porque Ele é digno. Ele é digno. E aí, mais uma vez, eu quero dizer que nada foi combinado. Eu fiquei tão feliz quando os meninos começaram a cantar isso. Meu Deus, é de Deus. Não sou herege. Mas aí, eu queria te convidar para Apocalipse 5. Do 11 ao 13, só para matar pouco. Apocalipse 5, do 11 ao 13. E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, as riquezas, a sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que estava no céu e na terra e debaixo da terra e as que estão no mar e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Amém! Uhul! Isso é lindo demais, cara. Ele é digno de receber a honra, a glória, o louvor. E o louvor não é só quando a gente está aqui cantando. Nós louvamos a Deus com a nossa vida. Tem uma música da... Não sei se eu vou falar o nome dela certo. Lindy Conant, uma coisa assim. Ela é dos inglês. Que fala... Tem uma letra da música dela que fala: eu te amarei com o meu sim e com a minha obediência. Isso é louvor, isso é dar glória, isso é dar honra a Deus. E Ele não mandou a gente compartilhar as coisas? E Ele não mandou a gente não enterrar? Pegar essa Amanda depois, quando tu vê. A Thaís vai se encarregar de passar tudo na minha cara. Mas é isso. Então nós temos que amá-lo com a nossa obediência e com o nosso sim. Nós temos que amá-lo exercitando os dons que Ele mesmo nos entregou. Nós temos que amá-lo compartilhando o conhecimento que Ele mesmo nos fez conhecer. Nós temos que amá-lo servindo o corpo, servindo os outros, servindo a igreja, edificando a igreja. Porque Ele é digno de receber essa honra, essa glória, esse louvor através da minha vida e através da sua vida, através da sua noiva. É muito maior do que nós, Michel. Vive me falando isso, pastor Michel. É muito maior do que nós. É maior do que você. E é. E aí isso me faz lembrar aquela canção que a gente canta aqui. Que o
que o Cordeiro receba do seu sofrimento, que o Cordeiro ficar de pé e cantar isso. Cordeiro, receba a recompensa do seu sofrimento, que o Cordeiro receba Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Deus. Obrigado pela porção que o Senhor liberou sobre as nossas vidas hoje, Deus. Jesus, nós queremos responder aquilo que nós temos comido de você. Nós queremos digerir tudo isso que nós temos comido e nós queremos deixar com que o Espírito transforme isso em ações na nossa vida, para que nós possamos viver aquilo que nós temos aprendido de você, Jesus, e assim nos sentirmos vivos, ativos. Outro dia eu estava conversando com o pastor Michel e eu falando que, meu Deus, que às vezes eu sentia como se eu passasse fome de Deus, sabe? Como se eu estivesse passando fome de Deus. E não é porque eu não estava lendo, não é porque eu não estava orando, ouvindo para os cultos, sendo alimentado, não. Mas é que eu não estava metabolizando nada do que eu tinha aprendido, sabe? Eu não estava respondendo em tudo que eu tinha aprendido. E por isso eu me sentia assim, mas eu sei que quando eu faço as coisas para ti, Jesus, eu me sinto viva. Quando eu começo a responder aquilo que eu tenho aprendido de você, eu me sinto viva e saciada, Jesus. E por mais que tudo seja difícil de fazer, eu percebo que tudo vale a pena, Jesus. Porque esse processo está sendo completo na minha vida. Porque eu não estou só comendo, mas estou reagindo. E porque eu não estou só reagindo, mas o Espírito está transformando isso em vida. E eu te peço, Deus, continua fazendo isso em mim, na igreja, Jesus. Porque eu ainda me sinto tão longe de ter alcançado alguma coisa, Jesus. Mas eu sei que você é bom e fiel para completar a obra que começou em nós. Porque é isso que a sua palavra diz. E é isso a minha esperança. A minha esperança está em Jesus. A minha esperança está no Espírito que me transforma. A minha esperança não está em mim mesma, mas está na redenção que eu encontro em você, Jesus. A esperança da sua igreja não está na força dela mesma, mas está no cabeça, que é Cristo. Jesus, a nossa esperança está em você, Jesus, porque nós, por nós mesmos, não temos força, não temos capacidade, Jesus.
Mas é você quem nos transforma, é você quem nos transforma para a sua glória, Jesus. E tudo que nós queremos é responder aquilo que nós temos aprendido, comido de você, Deus. Ai, Jesus, que a sua igreja frutifique, não só dentro, mas de dentro para fora. Porque existem lugares e questões na sociedade que não são de responsabilidade de governo nenhum, mas da igreja. Ai, Jesus, por favor, nós queremos responder isso. Para que quando o Senhor voltar, o Senhor possa dizer: servo bom e fiel, venha festejar comigo. Nós não queremos te decepcionar, Jesus. Nós não queremos te decepcionar, Jesus, porque você é digno. Foi um penoso trabalho que você fez na cruz, mas que você receba a recompensa através da vida da sua igreja, através dos seus filhos, Jesus, através de mim. Tão limitados como somos, Deus, mas que a tua graça nos conduza para esse lugar, Jesus, de resposta. E que através de tudo isso o Senhor seja glorificado, até nas nossas fraquezas, Jesus, até nas nossas imperfeições, Jesus. Ah, Deus, é isso que eu te oro. Esse é o meu desejo, é o desejo que age no meu coração hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.